Ciao a tutti, come stai? Eu sou a Camila, falo aqui diretamente da Itália e vou compartilhar com vocês toda a nossa jornada. E o assunto de hoje é documentação. Nos outros vídeos eu falei um pouco sobre o preenchimento e os documentos necessários para o permesso de sojourno, mas eu acho prudente falar de todos os documentos que tanto meu marido, precisamos nesse mundo aí de legalização aqui na Itália. Então, vamos começar do princípio, né? Meu marido, ele possui uma descendência italiana, que até no nome dele possui o sobrenome Corazza, que é um sobrenome italiano. Só que para fazer a documentação dele aqui, o primeiro passo de todos, a gente precisou reunir os documentos da família dele que comprovasse que ele era de uma linhagem italiana. Então, documentos que, se você está fazendo a cidadania italiana porque você tem linhagem, o que você precisa? Você precisa certidão de nascimento, certidão de casamento, se casou, e certidão de óbito, se morreu, de um italiano, né, que nasceu e morreu, até chegar em você, né, na linhagem. Então, no caso dele, era o tataravô dele. Então, ele teve que reunir certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, de todos da família dele, que é a parte de família paterna, até chegar nele. Tínhamos a documentação até o avô dele. E aí, tivemos que pesquisar sobre o bisa, tataravô dele, que nasceram aqui na Itália. Nessa etapa, realmente nós tivemos a ajuda de uma assessoria. É importante falar aqui que possuem, como eu posso dizer, possuem assessorias que te falar 25 mãos, eu te entrego, a gente não vai ter que procurar nada, vai ser rápido. Não é assim. É burocrático. O governo italiano ele tem um tempo, né, maior ali para trazer os documentos. E lembrando que você precisa tirar todas essas certidões novamente, porque elas são válidas por um período. Então não é apenas achar um papel antigo, não, a gente precisa realmente remitir para fazer a tradução juramentada, porque esses sim documentos serão válidos aqui na hora de abrir a sua cidadania. Então, primeiro passo, achar toda a sua linhagem. Segundo passo, remitir e achar todas as certidões necessárias e fazer a parte de tradução e juramentado lá no Brasil, trazer para cá, fazer toda a parte de tradução, encadernamento para poder abrir o processo junto ao governo italiano. Esses foram os documentos principais que ele precisou ali, né? O meu marido, ele foi transferido para a Itália via empresa, mas ele não veio com visto de trabalho. Ele abriu a cidadania dele aqui. Então, o processo dele foi reunir todos os documentos que comprovassem a linhagem dele italiana. Ele foi no Comune, fez aquele kit Regalo que eu fiz para vocês, só que eu fiz o modelo, né, o modelo todo fazendo sobre carta de sojourno. E um dos motivos daquele kit regalo, não sei se fala assim, ele tem lá por motivo de cidadãncia, que é o motivo ali de espera de cidadania. Então ele fez todo esse kit, só que voltado para a cidadania dele. Então ele fez esse kit, colocou toda essa parte de certidão dele, passaporte. Quando ele entrou aqui, ele entrou por Frankfurt. Então, ele precisou de uma declaração de presença. A declaração de presença, quando você entra por outro país da Europa, você precisa fazer na Itália em até 8 dias. Então, ele fez a declaração de presença e também enviou, porque no passaporte dele ele não tinha entrado na Itália, ele tinha pela Alemanha. Então, é outro documento que você precisa organizar. E lembrando que os documentos e o processo que eu estou falando é para quem está tirando a cidadania em loco, na Itália, e não via processo jurídico, que também possui essa opção. Então, conseguimos as certidões,
fizemos toda a tradução e encadernamento. O Ayrton veio para cá, fez a declaração de presença e fez toda essa parte. O que a gente incluiu no processo para ajudar a agilizar? Porque tem um processo de 3 a 6 meses para que o governo reconheça e faça toda a sua documentação, porque você está pedindo ali para uma cidadania para você residir no país. A empresa dele, como ele estava vindo transferido, fez uma declaração falando, né, da situação dele, que ele teria um emprego indeterminado e tudo mais. Então, isso acabou ajudando no processo, mas não é obrigatório. Você pode vir para cá, tirar sua cidadania e possui empresas que fazem o processo. Então, eles já fazem um pacote com é, moradia, toda a parte de documentação, toda a parte de pesquisa. Então é importante você ver sobre isso também se você quiser tirar em loco. Depois que ele fez esse kit, ele teve um agendamento, foi na questura e ele conseguiu, ele tirou antes, né, um códice fiscale. Ele tirou o códice fiscale, deu certo a citatança dele. Tava tudo certo com os documentos, a questura chamou ele e ele emitiu a cidadania dele. Depois que ele emitiu a cidadania, ele conseguiu outras coisas, como residência e tessera sanitária. Tessera sanitária é o que permite ter a saúde aqui na Itália e ter realmente uma vida. Tudo pega a tessera sanitária, porque ela é bem completinha, já traz o códice fiscal e toda a parte de cidadania. Então, ele passou por todas essas etapas até chegar na tessera e finalizou a cidadania. E ele conseguiu fazer um contrato indeterminado com a empresa dele, porque aqui não existe registro em carteira, por exemplo. Aqui tem alguns tipos de contrato com tempo determinado, que tem por um período só, ou indeterminado, que não existe período. Então, e aí é um assunto para outro vídeo. Mas da parte do meu marido, essas foram as documentações principais. Falando da minha parte, eu vim depois que ele já tinha conseguido fazer toda a cidadania dele. O que de certa forma ajudou, porque o meu processo fica mais seguro, porque quando eu abro um permesso de sojourno por família, eu comprovo que eu sou casado com um italiano. E se eu tivesse vindo antes dele ter a cidadania, o meu prazo como brasileira de turismo teria passado e eu não conseguiria abrir o meu processo de permesso de sojourno, porque eu não teria nem a certidão. Porque após ele conseguir a cidadania dele, ele foi no Comune e pediu o status lá de casamento. Então, eu tenho a certidão de matrimônio da Itália. Então, aqui na Itália, eu também sou casada com a Ayrton. Uma curiosidade: no Brasil, eu adicionei o nome do meu marido. Então, ficou um nome bem extenso com um Corazza lá no final. E aqui na Itália, eles não têm esse costume de acrescentar o nome do marido ou outro. Então, o seu nome, você fica com o seu nome normal. Todos os meus documentos eu tô, lógico, colocando com passaporte brasileiro, então ele tá vindo com Corazza, mas provavelmente, aí eu vou poder falar no final do meu processo, não vai ser acrescido o Corazza nos meus documentos da Itália, porque aqui eles não fazem isso. Uma outra curiosidade é que filhos antigamente só possuíam o nome do pai. Atualmente parece que estão colocando os dois. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho antigamente, seria só o nome do filho, Corazza. E agora eu vou poder acrescentar um dos meus nomes. Mudou recentemente essa lei, porque antigamente era só o Corazza. Mas lembrando que o nome dele vai ser o nome dele, se ele casar, não vai poder acrescentar, nem vice-versa, porque na Itália é assim, seu nome não muda. Então eu tenho o nome no Brasil e eu tenho um nome na Itália. Então, o que eu apresentei na hora da minha documentação? Primeiro ponto, declaração de presença. O meu marido precisou porque ele entrou pela Alemanha, mas eu não precisei porque eu entrei diretamente por Malpensa, que era aqui em Milão, na Itália. Então, eu não precisei fazer a minha declaração de presença assim que eu cheguei, porém, eu precisei colocar uma cópia do meu carimbo de entrada na parte da minha documentação. Outra coisa, mandei minha certidão de casamento para comprovar que eu sou casada com um italiano. Mandei o meu passaporte, uma cópia do meu passaporte, e também mandei um documento chamado de Declarazione di Ospitalità. No caso, nós estamos ficando em um lugar que é pago pela empresa. Então, nesse caso, eles me incluíram, falando que eles estão me recebendo no apartamento deles.
Se o Ayrton tivesse um aluguel em nome dele, que ainda a gente não tem, mas vamos passar a ter, o Ayrton teria que ir na polícia, na policia aqui, e fazer a abertura de declaração, né? Que eu estava ficando na casa dele. Ou seja, quando você for receber uma visita na sua casa aqui na Itália, não é tão simples, chega aí e tamo junto, que nem no Brasil. Aqui você precisa declarar pra Itália que se ele não tá ficando no hotel, onde que ele vai ficar? Se é na sua casa e o contrato tá em seu nome, você precisa fazer toda a parte de documentação com a polícia. Se tiver em contrato de um terceiro, não seu morador, essa pessoa que vai ter que fazer a declaração. Então, no meu caso, a empresa fez essa declaração, me incluiu ali, porque ela já fala que coloca o Ayrton, né? E me incluiu como uma hóspede aqui. Então, foi outra coisa que eu também acrescentei no meu envio. E eu acho que foi isso que eu acrescentei no meu documento, meu documento, né, inicial. E aí, como eu tenho comentado com vocês, eu também tenho o TikTok. E no TikTok eu tenho trocado bastante com pessoas que são imigrantes. Uma delas me falou que o processo dele finalizou, né? Que ele conseguiu fazer o Códice Fiscale, que ele conseguiu agora ter o permesso de sojourno. Não sei se finalizou até em receber o documento, mas parece que deu certo. E aí, o que ele me falou é que o cônjuge precisa, né, o cônjuge italiano precisa pegar no comune o status de família, que é um dos documentos que a questura pede. Eu não sei exatamente o que é esse status de família, mas eu vou pesquisar aqui com vocês sobre esse status de família para a gente poder falar, porque provavelmente vou ter que ir atrás dele. Status de família. Documento italiano. É uma certificação do estado familiar, é um documento que permite o cidadão italiano certificarem a composição de seu agregado familiar sem a necessidade de solicitar certidão oficial do registro. O período, né, que eu estou, no ponto que eu estou no meu processo, esses foram os documentos que a gente precisou. Deixe aqui nos comentários se você sabe de algum processo a mais ou se o seu processo precisou de mais documentos. Eu acho que é muito rica essa troca de informação, porque a gente aprende um pouquinho cada dia, né? Depois eu vou trazer aqui sobre tirar Códice Fiscale, eu consegui tirar o meu, graças a Deus, e tô esperando realmente o agendamento do permesso de sojourno em abril. E aí eu terei mais novidades. Se você ficou com alguma dúvida, se gosta de assuntos como esses, deixe nos comentários, dá seu like, se inscreva e a gente vai trazer muito mais conteúdos para vocês. Beijo! Tchau, tchau! Arrivederci!